Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Endividado. Como a Soraya já informou em nosso primeiro vídeo do canal, somos um grupo de voluntários que objetiva ajudar as pessoas a saírem da sua situação de autoendividamento. E para ilustrar o que motivou a gente a começar esse projeto, eu quero deixar aqui um depoimento sobre uma de muitas experiências que eu já tive no assunto. Um dia desses, eu encontrei o meu vizinho, juntamente com a sua esposa, no elevador do prédio onde eu morava. Olha, me chamou muito a atenção pelo fato de ele ter emagrecido muito. Ele estava parecendo mais velho, debilitado, desanimado, enfim. De fato, ele estava doente, com depressão, problemas estomacais, entre outros. O que aconteceu? A pequena empresa que eles haviam aberto há pouco mais de um ano, uma franquia de uma lavanderia, havia falido. E eles sabiam que eu era da área financeira e bancária. De fato, a esposa dele estava apavorada, pois ele insistia em vender o apartamento. Ele queria vender a própria casa para pagar a dívida com o banco. Então, no final da tarde, eu fui até a casa desse meu vizinho para me inteirar melhor sobre o assunto. Eles haviam investido na época, estou falando de algo em torno de 5 anos, pouco mais de 5 anos atrás, eles haviam investido em torno de R$200 mil na lavanderia, sendo R$100 mil que saiu do bolso deles e R$100 mil que ele pegou emprestado no banco para adquirir as máquinas e as secadoras de roupas. Bom, vejam só a situação. Meu vizinho perdeu toda aquela sua poupancinha suada, acumulada ao longo de toda a sua vida e ainda ficou devendo R$100 mil para o banco. E não satisfeito com isso, ele ainda queria se desfazer do seu apartamento, o único imóvel, a casa onde ele morava, para poder pagar a dívida que ele tinha lá com o banco, que ficou para trás. Por quê? Ele tinha esse medo, ele tinha um medo de que o banco viesse atrás dele para tomar o imóvel, uma vez que ele e a esposa eram avalistas do financiamento que foi feito no banco. Na oportunidade, tentei deixar bem claro para o meu vizinho que o banco não poderia tomar o apartamento dele, ainda mais com base naquela dívida, naquela conta que ele fez lá atrás para o financiamento das máquinas da lavanderia. Mas, como o santo de casa não faz milagre, para convencê-lo, eu tive de levá-lo a falar com o meu advogado, que por sua vez conseguiu tranquilizá-lo e convencê-lo a abandonar essa ideia maluca de vender a casa para pagar a dívida. Pessoal, desde a Constituição de 1988, temos esse direito assegurado pela Constituição Federal, onde a nossa residência passou a ser considerada como bem de família e, portanto, impenhorável. Portanto, pessoal, jamais, mas jamais devemos vender a nossa casa para pagar a dívida. A nossa casa é um lugar sagrado, é o nosso cantinho, é o nosso porto seguro, é o lugar do descanso do guerreiro, aquilo que um bem que foi adquirido com muito esforço, com muito suor do nosso trabalho a vida inteira. Jamais façamos isso, jamais podemos vender o nosso imóvel, o nosso bem de família para pagar as dívidas. Então, pessoal, com o tempo, seguindo as minhas orientações, o meu vizinho melhorou a sua saúde, aprendeu a lidar com a pressão dos cobradores, tanto do banco quanto de outros credores que ele tinha, e ao longo de em torno de 2 anos, o banco já estava ligando para ele, propondo a liquidação daquela dívida lá atrás de R$100 mil para o financiamento das máquinas, por algo em torno de 10% do valor. Ao final de tudo isso, conseguimos salvar o apartamento,
o casamento, a saúde e por que não dizer, a vida desse sujeito, pois ele estava à beira de um colapso nervoso e já contava, na época, com mais de 60 anos de idade. Ele estava assim, tão desesperado, que queria fazer qualquer coisa naquele momento para se livrar daquela dor de ficar devendo para o banco, mesmo que isso viesse a comprometer o seu futuro. Ora, pessoal, isso não pode acontecer de jeito nenhum e acaba se tornando uma questão de saúde pública. É por isso que nós estamos aqui para ajudá-los, principalmente aqueles que estão bastante endividados, assim como aconteceu com esse meu vizinho, ajudá-los a sair dessa situação de penúria.